Então, eu escolhi falar sobre a Revolução dos Cravos, porque acho que é um tema muito importante na história de Portugal. Também não sabia muito sobre esse assunto, então queria procurar mais informações e estar mais informada. Então, a ditadura portuguesa está considerada uma das mais compridas em toda a Europa. O Estado Novo foi o nome de um regime autoritário que começou em Portugal em 1933. Nesta época havia a polícia secreta, censura aos meios de comunicação social, por exemplo, os jornais, as revistas, também na cinema, rádio e televisão. Ele também supervisionava todos os assuntos políticos, religiosos e militares. O seu objetivo era impedir qualquer crime político contra o governo. Então, em 1933, criou também uma polícia política com funções de repressão dos crimes políticos. Então, o que aconteceu logo? Em 1968, Salazar ficou doente. Então, Marcelo Caetano tomou o mandato, servindo como sucessor dele. Então, o dia 25 de abril de 1974, aconteceu a Revolução. Aquele dia, vários regimentos militares derrotaram uma ditadura que tinha demorado mais de 50 anos. O governo resistiu junto com a ajuda inesperada das pessoas normais, que tinham juntado aos militares, apesar de ordens de ficar em casa. A Revolução toma seu nome devido à quantidade enorme de escravos nos mercados. Os soldados os colocaram nos canos das armas. Esta imagem tornou-se um símbolo da Revolução, por causa da circulação na prensa. Ao final, só havia 4 mortes, então por isso é um acontecimento do que os portugueses estão muito orgulhosos, porque não foi uma revolução com muita violência, mas muito mais tranquila, e por isso, em comparação com outras ditaduras e revoluções em Europa, é melhor. Então, agora vamos ver uma pequena parte de um filme que fez uma mulher que chama-se Anne Hathaway. Esta mulher é de Porto, era uma professora e escritora portuguesa que também trabalhou na Universidade Nova de Lisboa. Neste filme, ela retrata as paredes, murais e grafites das ruas lisboetas depois da Revolução. Então, vamos ver. Se alguém queria saber
imperialista demasiado caetano. Ainda hoje em dia associadas com a Revolução. Uma das canções chama-se Grândola, Vila Morena. Esta canção foi composta por Zeca Afonso e foi escolhida pelo movimento das Forças Armadas para ser um símbolo da Revolução. Basicamente, esta canção refere-se à fraternidade entre o povo de Grândola, uma vila em Alentejo, o lugar que falo ali no tempo. À meia-noite, abril 25 de 1975, a canção foi transmitida através do rádio, como sinal para confirmar o início da Revolução, e também assim o início da democracia em Portugal. Então vamos ver a canção. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais coordena, dentro de ti a cidade. Não sei porque não vai mais para. Sim, mas também não tem imagens do geral. Sim, só. Não dá, mas só queremos ouvir, não é? Sim. Grândola, Vila Morena, Tem imagens. terra da fraternidade, o povo é quem mais coordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais coordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade. Então, essa é a canção, ainda hoje em dia associada com a Revolução. Então, eu acho que é um acontecimento muito importante, porque, como já disse, só morreram 4 pessoas em total. Em comparação com outras revoluções, é muito pouca gente. É tudo, qualquer pergunta. Vamos lá. Esta canção do Zeca Afonso, porque é que ela foi escolhida? Não é por acaso também que foi escolhida uma canção do Zeca Afonso. O Zeca Afonso era um cantor proibido durante a ditadura,
Foi um homem que teve que fugir para a França para não ser preso e ficou em França durante o tempo, desde que fugiu até ao fim da ditadura. E ele tinha, normalmente, na sua obra, naquelas canções que fazia, canções muito ligadas à expressão da terra no lado onde é. À expressão da terra. E esta é uma das canções. Ele fez, portanto, ele esteve em França durante algum tempo, por causa da questão da ditadura, mas ele regressou algum tempo antes do fim, assim que se começou a perceber que o regime estava a ficar fraco. Zeca Afonso regressou e esteve por Portugal a dar concertos, de norte a sul, concertos gratuitos, com as músicas que ele fazia. As músicas que ele fazia normalmente eram músicas que tinham como base a expressão popular. Ele usava aquilo que eram as músicas tradicionais portuguesas e esta Grândola Vila Morena. Ele fez esta música por causa de ter ido dar um espetáculo ao Alentejo, à Vila de Grândola, e correu tão bem, as pessoas estavam tão emocionadas, ele também. Depois de acabar o espetáculo, nas semanas seguintes, ele fez esta canção. E esta canção foi escolhida exatamente também porque o Alentejo. Porque o Alentejo, para além desse espetáculo ter corrido bem e dele ter gostado muito da relação com as pessoas, o que acontece é que o Alentejo, na altura da ditadura, considerava-se uma das zonas mais pobres de Portugal, porque vocês ainda agora veem que o Alentejo tem um litoral lindíssimo e se calhar é por causa de ser tão pobre e tão pouco desenvolvido que é lindíssimo, não é? Porque não tem toda uma série de infraestruturas que o resto do país já tem. E na altura, do que é que se vivia no Alentejo? Nós chamávamos ao Alentejo, durante a ditadura, o celeiro de Portugal. O que é que quer dizer celeiro? Conhecem esta palavra? O celeiro é onde se guardam os... A casa de sal. Sim. Há uma... O celeiro, assim, não é de sal. O celeiro. O que é o celeiro? O celeiro é o local onde se guardam os cereais. E o Alentejo era um sítio onde se plantavam os cereais praticamente para todo o país. E chamava-se o celeiro de Portugal. Chamava-se ao Alentejo o celeiro de Portugal. Porquê? Porque lá eram plantados o trigo, o centeio, o milho, que eram a base da alimentação da população portuguesa nessa altura. E por ser uma zona em que se trabalhava com muita intensidade, era também uma zona, como vocês conhecem ainda, uma zona de bastante calor, de temperaturas muito altas, e era por causa disso que os cereais se davam bem nessa zona, mas também implicava por parte das pessoas um trabalho muito duro, muito horrível, sob aquele calor do verão, trabalhar em regime intenso, desde manhã, desde o sol nascer até ao sol se pôr. Considerava-se que as pessoas do Alentejo eram das pessoas que mais trabalhavam e que mais sacrificadas eram em Portugal. Daí o Zeca Afonso também ter uma especial ternura e gostar muito destas pessoas por elas serem pessoas que trabalhavam muito, muito sacrificadas, muito pobres e que normalmente não eram ajudadas por ninguém, não é? Então não é por acaso que essa canção é escolhida, porque ela é escolhida porque pertence a uma zona que significava em Portugal um povo reprimido, um povo que estava sob as garras da ditadura, se assim se pode dizer, e para além disso ele vê aqui como... Ele depois é motivado a fazer isto porque é muito bem recebido nessa zona e o Alentejo é sempre a zona que em Portugal tem, por exemplo, em termos de escolha dos candidatos políticos, o Alentejo tem ainda uma grande ligação com o Partido Comunista, o chamado Partido Comunista Português, tem grande parte da sua votação na população do Alentejo. É daí que saem os votos do Partido Comunista Português. É um pouco estranho nós ainda termos um Partido Comunista, não é? Mas o facto é que, para além de se designar assim, continua a defender aquilo que serão as ideias, enfim, mais ligadas ou mais próximas do ideal
comunista, que acaba por ser o socialismo, mas que em termos práticos nunca teve a oportunidade de governar, porque tem sempre uma minoria de votos que a maior parte das vezes não ultrapassa os 10%, 10%, 15% serão os votos que representam a escolha desta zona do Alentejo e algumas partes do país, mas não com esta intensidade e com esta simplificação. Então, perguntas vocês queiram fazer a análise sobre esta revolução, sobre a Revolução dos Cravos. E porquê que se chama Revolução? Mas porquê que apareceram as flores, Analice? Porquê? Porquê? Porque estas flores foram em todos os lugares nesta época. Então, os vendedores tiveram as mudadas estas flores, eles colocaram nos canos das armas como um sinal de não disparar, como um sinal de paz. Sim, mas isso não é bom por ser assim depois, mas há uma explicação que nem muitos portugueses conhecem e que há uma senhora que é responsável por essa questão dos cravos, uma senhora de nome Celeste, e que nesse dia, no dia 25 de Abril, a Celeste ia, como normalmente fazia todos os dias, trabalhar para um restaurante self-service, que na altura devia ser uma novidade em Portugal, aquele tipo de restaurantes self-service, que se chamava Franjinhas, que ficava ali na zona da Almirante Reis, mais ou menos. E então a Celeste ia trabalhar e nesse dia o restaurante para onde ela ia fazia o seu primeiro aniversário. E por causa disso, o dono do restaurante, o gerente, tinha mandado comprar flores para oferecer às senhoras que fossem almoçar ou jantar ao restaurante. Como havia um movimento de tropas na cidade, o gerente resolveu não abrir o restaurante e pediu à Celeste e às amigas para levarem as flores para casa, para irem embora, porque não ia abrir, que era muito perigoso, e para levarem as flores com elas, porque iam ficar a estragar-se no restaurante. E que flores eram essas? Porque nessa altura é a altura em que há mais cravos, portanto estamos a falar na primavera, é a altura em que há mais cravos. E, para além disso, os cravos são as flores mais baratas que se podem comprar nessa altura. Por exemplo, as rosas são bastante mais caras do que os cravos. E o gerente tinha comprado, essencialmente, cravos vermelhos e brancos para distribuir. Os vermelhos a quem é que eram dados? Sangue. Sangue tinha que dar às senhoras jovens, não é? Não podia dar um cravo vermelho a uma senhora de 60 anos ou 70, não era possível. Portanto, os vermelhos seriam para dar às moças, como se diz no Brasil, não é? Seriam para dar às jovens, às mulheres mais jovens. E os brancos para as pessoas mais de idade, mas eram menos as pessoas de idade que iam lá e eram essencialmente cravos vermelhos que havia no restaurante. E Celeste agarrou num grande ramo de cravos e foi para casa, assim como as suas amigas. A Celeste morava no Chiado. Mas, nessa altura, o metro não ia até o Chiado. A linha de metro era uma única e, para ir para o Chiado, era preciso sair no Rocio e subir toda aquela rua do Carmo, por aí continuar. Então, a Celeste saiu no Chiado e, quando saiu no Chiado, viu que estavam vários militares por ali e já estava mais ou menos preparada, porque já tinha sido alertada no restaurante que alguma coisa estranha se passava, e quando reparou nos militares, viu que eram militares muito jovens, militares com 19, 20 anos, eram aqueles militares, alguns se calhar com 18, que estavam à espera de ir para a guerra colonial, porque assim que faziam 18, entre os 18 e os 21, eles eram mobilizados para a África. E falou com um deles, perguntou: mas o que é que se passa? O que é que se passa aqui hoje? O que é que vocês estão a fazer? E o primeiro soldado que lhe respondeu disse que estavam a fazer uma revolução e que andavam a tentar prender o Marcelo Caetano. Ela perguntou: mas quando é que vocês começaram a revolução? Quando é que isto começou? Ele disse: já andamos nisto desde a 1 ou das 2 da manhã e ainda nem fumei um cigarro nem bebi um café, disse-lhe o soldado. E ela que diz que ficou com muita pena dele e não tinha cigarros
e não podia estar a oferecer um café ali no meio da revolução, tirou um cravo e ofereceu ao soldado. Olá, faz favor. Então, o que é que acontece? Quando o soldado recebe o cravo, a coisa mais óbvia, uma vez que ele está ali a fazer plantão, ele está ali de guarda, está a cumprir uma tarefa militar, não vai ficar de flor na mão, não é? Também não vai deitar para o chão porque é má educação. E a coisa mais óbvia, se vocês pensarem, um soldado tem uma farda, não é verdade? Como é que são os bolsos das fardas dos soldados? Normalmente têm uma tampa, não é? Têm aquilo que nós chamamos de uma pala. E ele não achou nada normal, não tinha nenhum buraco para pôr a flor. E a coisa mais óbvia para ele é como tinha a espingarda posicionada, ele pôs no buraco da espingarda. Naquele momento, eu imagino que ele e Celeste não pensaram em nada poético, em nada que tivesse a ver com a simbólica que depois foi atribuída ao cravo. Foi, naquela circunstância, um gesto de carinho. Ela diz, coitado, o rapaz tão jovem aqui na luta, nem tem cigarros, nem bebeu café. Isto para eles e para muitos portugueses é um grande problema, não é? Então, ela, com este gesto carinhoso, quis, de alguma maneira, dizer, olha, estou contigo, ou conta comigo, eu estou do teu lado. E quando lhe dá a flor, ele pensou, ok, mas o que é que eu faço com isto? Então, pôs imediatamente dentro do cano da espingarda. E depois de fazer isso, é que os dois entreolharam-se e acharam que o gesto era bonito, e a Celeste subiu a Rua do Carmo a entregar todas as flores que tinha aos soldados que por aí encontrou. E depois, efetivamente, isto começou a perceber-se, porque ainda eram alguns, e algumas pessoas desceram cá abaixo ao Rocio, que era a zona onde estavam as flores na altura, havia à volta da estátua, havia algumas barraquinhas de floristas, e depois é que começaram a distribuir as flores. Mas a Celeste é a mulher responsável pelo cravo na Revolução. Mas quase ninguém sabe isso, quase ninguém fala deste assunto. Isso ainda este ano, com a comemoração do 25 de Abril, saiu uma notícia dizendo que Celeste ia estar a assistir às comemorações, às cerimónias do 25 de Abril, exatamente já há muitos anos depois, mas com o objetivo de se lembrar daquele dia que era um dia que tinha ficado na sua memória. Então é por aí que vêm os cravos, e a canção veio por causa desta tentativa do exército resistir àquilo que eram os ideais da ditadura, que era não ter aquelas canções problemáticas a serem passadas na rádio. Portanto, era uma canção proibida na rádio, aquela. E nesse dia passou, também porque a rádio foi ocupada pelos militares, e foram os militares que mandaram passar a canção. Bem, então, perguntas para a vossa colega, para a Annalise, sobre esta questão da Revolução. Não há? Vocês já viram o filme Capitães de Abril? Ainda não. Sim, já viste? Vocês não viram ainda os que estão cá? Ainda não viste, João? Não. Já viste mais o Capitães de Abril? É um filme que vocês têm acesso no YouTube. É um filme, podemos dizer que é um pouco romanceado, não é? Mas a parte documental, a parte das imagens, a parte das ditas dos adereços é muito fiel, é muito próximo daquilo que era a situação da altura e as imagens e as circunstâncias históricas da altura. Se vocês virem esse filme, ficam com uma ideia muito próxima de como é que aconteceu a Revolução, que realmente foi muito bem pensada, foi de alguma maneira programada, mas que contava com muita dose de acaso. Havia ali naquela programação muita dose de acaso que podia ter corrido mal. Correu bem, mas podia ter corrido mal. Felizmente correu bem, não é? Então, não há perguntas? Obrigada, podes sentar-te. A embaixada espanhola foi quemada. Foi? Asaltada. Nessa altura? Sí, quemada.